Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Agora é 7h19. Então, vamos reiniciar a live novamente, né? E aí, a gente vamos tá dando continuidade à nossa live 7 Eras da Igreja, parte 5, né? Vou esperar só um pouquinho as pessoas estar chegando e a gente vai continuar novamente as 7 Eras da Igreja, parte 5, continuação da parte 5, né? Dessas 7 Eras da Igreja. Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês. Com as 7h19, hoje é domingo, né? E nós estamos dando o reinício às 7 Eras da Igreja. Então, Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. E vamos dar continuidade lá, então. Então, eu vou virar aqui, né? A câmera. Esse aqui. Eu vou virar. Deixa eu ver se está certo aqui. Tá? E aqui eu vou virar a câmera também. E aqui nós vamos embora. Até aqui mesmo. Não temas, João, não temas, o pequeno rebanho, de tudo que eu sou, tu és herói, todo o meu poder é teu, minha onipotência é tua, visto que eu permaneço no teu meio, eu não vim trazer temor e fracasso, mas amor e coragem e capacidade. Eu a cumprirei. Esse é o meu pacto e jamais pode falhar. As 7 eras e castiçais. Apocalipse, capítulo 1, verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos mensageiros das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Nós já descobrimos a verdade desses 2 ministérios. Nós não revelamos quem foram esses 7 mensageiros, mas com a ajuda de Deus o faremos. E esse ministério será, deixa ela vir, ó, deixa ela vir, consumado, às 7, deixa ela vir cá, ó, a ela aí, ó. Nós conhecemos, elas estão registradas na palavra. Vem cá, branquinha, traz ela cá. Não vai não, você tá aí atrapalhando ela. Vai lá, não, vai lá, dá licença aí. Vai lá. As 7 eras, nós conhecemos, elas estão registradas na palavra. E nós ocuparemos com cada um, até chegarmos a esta última era em que vivemos. Viu, Preta? Vai lá, Preta, vai lá. Ela sempre acerte comigo a live, Preta. Vai lá trazer ela, vai lá. Vai lá para me terminar aqui. Já falta só a última aqui. Ela toca a minha gatinha acompanha a minha live todo dia, ela tá tocando minha gatinha. Vai lá. Tá tocando sim. Porém, um último relance de encerramento desse capítulo. Vejo tal como ele está ali, no meio dos candeiros de ouro, com as 7 estrelas em sua destra. É emocionante vê-lo ali, em sua suprema deidade. Ele é o juiz, o sacerdote, o rei, a águia, o cordeiro, o leão,
o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, aquele era, que há de vir, o Todo-Poderoso, o tudo que em todos, ali está ele, o autor, o conquistador. Digno é esse Cordeiro, ele provou o seu valor, quando sozinho ele provou nossa salvação. Agora ele se encontra em todo o seu poder, em toda a sua glória, como todas as coisas confiadas a ele como juiz. Vocês viram o tanto de atributo que ele tem? Ele tem esse tanto de atributo, mas ele mesmo fala que ele só é Senhor Jesus Cristo. É o nome dele. Agora, os atributos dele são esse tanto que eu falei, que ele é ao mesmo tempo, ele é o supremo, a deidade, ele é o juiz, ele é o sacerdote, ele é o rei, ele é a águia, ele é o cordeiro, ele é o leão, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo. Ele é tudo essas coisas, é o Senhor Jesus Cristo. Então, as pessoas, eu vou terminar ali, que eu vou terminar a leitura ali. Então, as pessoas confundem Jesus Cristo, ele é isso tudo, ele é um só. Oi, Félix? Então, as pessoas confundem. Quando fala assim, para você ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, vocês têm que se arrepender e receber o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí as pessoas, as doutrinas, as igrejas vão e batizam a pessoa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqui mesmo eu já estou falando com vocês aqui, ó. Esses aí são atributos do Senhor Jesus Cristo. São títulos. Então, ele tem esses atributos, mas o nome dele mesmo é Senhor Jesus Cristo. Os atributos dele eu vou repetir novamente. Ele tem o atributo de ser juiz. Ele tem o atributo de ser sumo sacerdote. Ele é a suprema deidade. Ele é juiz. Ele é rei. Ele é águia. Ele é cordeiro. Ele é leão. Ele é alfa. Ele é ômega. Ele é o princípio. Ele tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo também. São atributos dele. Mas o nome dele verdadeiro é Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer receber o Espírito Santo, você tem que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Pai, Filho e Espírito Santo é atributo do Senhor Jesus Cristo. Você tem que receber o nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Então, quando você recebe o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não está recebendo o nome do seu Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. É a mesma questão da pessoa pai. Então, o que acontece? Quando Deus pedir lá seu nome, lá for reconhecer, você não está sendo batizado pelo nome do seu Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, as pessoas deixam escapar isso. Sim, ali está ele, entre os candeiros, como as estrelas em sua mão. É noite, pois é quando usamos lâmpadas para iluminar, e é quando as estrelas são vistas brilhando e refletindo a luz do sol, e é escuro, a estrela está caminhando nas trevas pela fé. Seu Senhor partiu dessa terra, mas o Espírito Santo ainda resplandece através da igreja, dando luz a este velho mundo.
maldiçoado pelo pecado, e essas estrelas também refletem a luz dele, a única luz que tem, a luz dele. Quão escuro está, quão frio, espiritualmente falando, todavia, quando ele entra no meio, a luz e o calor, e a igreja é revestida de poder, e através dele, através das obras que ele fez, Oxalá, aí ó, vai terminar 1 hora certinho, Oxalá, aqui ó, o tempo aqui, Oxalá Mas não tem como tirar isso, não? Deixa quietinho, alcançamos vê-lo como João, que tipo de pessoas deveríamos ser chamados? Diante dele, nesse dia. Se você ainda não deu sua vida a ele, que você possa entregar seu coração. E Deus, entregar seu coração a Deus nesse momento. E se ajoelhar bem aí onde está. E pedir o perdão dele por seus pecados. E arrepender sua vida a ele. Então, manteremos nos aproximar das 7 eras da igreja. A oferta aí. Juntos. E quando o fazemos, peço que Deus ajude esse servo indigno a revelar sua palavra a vocês. Então eu vou terminar aqui, ó. Vou terminar aqui na página 49, as 7 eras da igreja. Vocês acreditam que mesmo eu querendo terminar com vocês, vai dar 1 hora? Aqui, ó, o TikTok aqui tá mostrando para mim, tá 3 minutos e 15 minutos. 3 minutos e 15 segundos. Vem cá, filho. Vem cá. Vem cá pra você mostrar para eles que você gosta de escutar a leitura. Vem cá. Tira a cadeira daí, Ju, pra ele vir cá. Eu quero seguir em mim. Tira a cadeira que vai vir. Vem cá, meu. Vem, filho. Não é nossa, que é eu. Vem cá pra você ver. Vem, filho. Não, mas eles não têm mais, isso aqui é nenhum. Não é não, que você vai dar carne. Eu não vou dar carne. Então Deus abençoe cada um de vocês. Eu tô fazendo agora aqui, é pra ver o TikTok ali, falta 2 minutos. A minha gatinha não veio, você não deixou minha gatinha vir, viu? Por vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ai, esqueci a água. Ô, Preta. Ô, minha querida. Por gentileza, pega a água, esqueci a água. Por favor. Por gentileza. Uma boa noite para todo mundo. Vou mostrar aqui meus... quem tá comigo aqui, gente. Hoje eu tinha que pegar eles no laço, sabe? Aqui, ó. Essa aqui é minha fiel. Minha fiel. Escudeira, aqui, olha ele aqui. Cadê o seu copo? Tá aí, ó. Copo de vidro aí. Vem cá, Branquinha, ela com medo, ou seja. Branca, vem cá, Branca. Ela tem medo, Preta. Você assusta ela tem medo de você. Espera aí, só um pouquinho, gente. Eu vou chamar a Branquinha. Cá, Branca. Vem cá, Branquinha. Branca. Ela fica com medo da minha esposa, sabe? Vamos ver se ela vem cá. Então deixa eu colocar isso aqui para ficar melhor. Uma boa noite para todo mundo aí. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo.
Então vamos. Agora é 7h20 e 27. Então deixa eu fazer a oração, que é bom, né? Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, eu estou lendo as 7 eras da igreja e ela é um livro muito importante para qualquer pessoa, que o Senhor possa abrir esse livro, que o Senhor possa estar revelando ele para a gente, porque esse livro não é de interpretação humana, só o Senhor pode revelar ele para nós. Então eu lhe peço, Senhor, que o Senhor possa estar nos ajudando a compreender as 7 eras da igreja. Obrigado, te agradeço por tudo. Amém. Então vamos lá. Eu estou na página. Deixa eu ver aqui. Geralmente eu marco ela. Essa aqui, ó. Estou nessa página aqui, ó. Eu acho que eu tenho que ler isso aqui. Porque já não tinha número. 49. Não é aqui, ó. É aqui mesmo. Então eu vou começar. Deixa eu ver se eu li isso aqui. Deixa eu tentar lembrar se eu li isso aqui. Oxalá. O Cassinos ver o João de que tipo de pessoas se chamaram no dia deles de. Eu tô recapitulando aqui, gente, porque eu acho que isso aqui eu não li, não. A 7. Ficava. Eu lembrei aqui, né? A 7, ok? Desculpa aí, gente, mas é porque eu só tenho que. Senão eu vou pular a parte aqui, né? Eu não lembro se eu fui ali. Eu acho que eu fui. Deixa eu ver. Seus pés ficam mortos. Eu vou essa aqui. Por via das dúvidas, gente, eu vou essa aqui, tá? Eu não gosto de pular a parte, não. É melhor se tiver que repetir. Então vamos lá. Seus pés como que morto, mas a mão do Senhor o tocou como amor. E a voz de bênção diz: não temas, não temas, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e que fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. O que há a temer o juízo que caiu sobre ele na cruz, na sepultura, e quando ele desceu, foi por nós. Ele absorveu o pleno impacto da ferida do pecador. E, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Como segurança nosso, também juiz, como juiz, o caso está encerrado, está concluído. Portanto, agora, nenhuma condenação há, porque deveria a igreja temer que processa alguma vez ele falhou em manifestar diante de nós, porque temer punição ou morte, tudo tem sido
Tudo tem sido conquistado. Ele é o poderoso conquistador. Ele é o que conquistou não só os mundos visíveis, como também os invisíveis. Não como Alexandre. Esse eu li. Como Alexandre que conquistou o mundo. Esse aqui eu li. Eu lembrei agora que eu li esse. As 7 eras as 7 estrelas e castiçais. Apocalipse 1:20. O ministério das 7 estrelas que viste na minha estrela e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, mensageiros das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Nós já descobrimos a verdade desses 2 ministérios. Nós não revelamos quem foram esses 7 mensageiros, mas com a ajuda de Deus o faremos. Esse mistério será consumado. As 7 eras nos conhecemos, elas estão registradas na palavra e nos ocultaremos com cada uma até chegarmos a esta última era em que vivemos. Porém, no último relance de encerramento desse capítulo, vejam tal como ele está ali, no meio dos candeiros de ouro, com as 7 estrelas em sua destra. É emocionante vê-lo ali em sua suprema deidade. Ele é o juiz, o sacerdote, o rei e o águia, o cordeiro, o leão, o alfa, o ômega, o primogênito e o fim. É o Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que era e que é e há de vir, o Todo-Poderoso, em tudo e todos. Ali está ele, o autor, consumador. Digno é esse Cordeiro. Ele provou o seu valor, quanto sozinho ele cumpriu nossa salvação. Agora ele, o autor, o consumador, digno é o Cordeiro, ele provou o seu valor, quanto sozinho ele comprou nossa salvação. Agora ele se encontra em todo seu poder, em toda a sua glória, com todas as coisas confiadas a ele, com juízo. Eu já tinha lido isso aqui também. Então agora nós vamos começar agora a era da igreja de Éfeso. Deixa eu ver se eu consigo rodar um pouquinho para cá. Que eu tô com meus 2 bichinhos aqui, tá, gente? Ai. Pronto. Realmente essa câmera tá ruim para danar, essa do TikTok, cara. Então vamos lá. A fim que vocês entendam plenamente a mensagem das eras da igreja, eu gostaria de explicar os valores, os vários príncipes que permitiram chegar aos nomes dos mensageiros, a duração das eras e outros fatores envolvidos nesse particular. Uma vez que esse estudo seria o mais sério que eu já empreenderá até essa ocasião. O Espírito Santo só então ali as Escrituras, muitos dias pela inspiração do Espírito Santo, só então ali as Escrituras sobre as eras da igreja. Isso aqui vai me atrapalhar, não sei o que é isso. As eras da igreja. Essa ligação trabalhando, viu?
Então, pronto. O Espírito Santo. Só então li as Escrituras sobre as eras da igreja e me aprofundei nas muitas histórias de igreja, escritas pelos mais imparciais historiadores que pude encontrar. Deus não falhou em responder a minha. Olha pra você ver, bicho. Você diz que confia, Que mas isso? sua mente vive negociando com medo. Ai, meu Deus do céu. TikTok, TikTok. Eu vou ter que dar uma parada aqui. Não, vou continuar, gente. Tô falando o TikTok aqui, o telefone tocou no TikTok e aí atrapalhou a live. Vamos ver se volta. Peraí. Aí, agora vai ficar melhor pra mim daqui. Deus não falhou em responder a minha oração, porque enquanto eu li a palavra e as Escrituras, foi-me permitido pelo Espírito Santo ver descortinado um padrão que se estende através dos séculos e até exatamente esse último e presente dia. A chave que foi dada pelo Senhor, pela qual pode determinar o mensageiro para cada era, é extremamente escriturísticas. De fato, lá poderia ser chamada a chave básica da Bíblia. É a revelação de que Deus nunca muda e de que seus caminhos são tão imutáveis como Ele é. Em Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eclesiástico 3:14-15. Eu sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nunca se lhe deve acrescentar a nada, se ele deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de vir, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Aqui está. Um Deus imutável, com caminhos imutáveis. O que ele fez na primeira vez, terá que continuar fazendo, até que seja feito pela última vez. Nunca haverá uma mudança. Aplique isso às eras da igreja. O tipo de homem que Deus escolheu a primeira era, e como Deus se manifestou no ministério desse homem. Seria o exemplo para todas as outras eras. O que Deus fez na primeira era da igreja é o que Ele quer fazer em todas as outras eras. Agora, nós sabemos exatamente, segundo a palavra, que foi registrada pelo Espírito Santo, como a primeira igreja, ou a original, foi mudada. O que Deus manifestou-se nela. A palavra não pode mudar, ou ser mudada, porque a palavra é Deus. João 1:1. No princípio era o Verbo,
o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mudar uma palavra dele, como Eva fez, traz pecado e morte. Assim como diz em Apocalipse 22, 18 e 19. Se algum lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Assim, o que a igreja foi no Pentecoste é um modelo. Esse é o padrão. Não há nenhum outro padrão. Não importa o que os eruditos digam, Deus tem mudado esse padrão. O que Deus fez no Pentecoste, Ele tem que continuar fazendo até as eras da igreja também. Amém? Das eras da igreja terminem. Embora os eruditos digam a você que a era apostólica acabou, não creia nisso. Tal afirmação é errada por dois motivos. Primeiramente, é errado supor que não há mais apóstolos, só porque os 12 originais estejam mortos. Um apóstolo significa um enviado, e há muitos enviados hoje, porém são chamados de missionários. Enquanto o homem estiver sendo chamado e enviados com a palavra de vida, há uma era apostólica. Prosseguindo, em segundo lugar, ele se refere a uma era de poder manifesto do Espírito Santo, como estando encerrada desde que a Bíblia foi completada. Isso é invertido. Não há sequer uma escritura que segura isso. Porém, muitas afirmam compulsivamente o contrário. Aqui está nossas provas de que ambas as declarações são falhas. Atos 2, 38, 39. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. A promessa de poder com o qual os apóstolos foram revestidos no Pentecoste diz a respeito a nós, vós judeus, a vossos filhos judeus, e a todos os que estão longe, gentios, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, quer judeus, quer gentios, até que Ele pare de chamar. A mensagem e o poder pentecostal não cessarão. Amém? O que a igreja tinha no Pentecostes é o seu direito inalienável,
originalmente, ela tinha a pura palavra de Deus. Ela tinha o poder do Espírito Santo, manifestado em vários sinais e milagres e dons do Espírito Santo. Hebreus 2, 1, 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvidos, para que tempo algum nos desviemos delas, porque a palavra falada pelos anjos pertenceu firme e retribuição como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Aquela igreja original não foi organizada por homens, ela foi dirigida pelo Espírito Santo. Ela não foi muito grande, foi odiada e desprezada, foi oprimida, foi perseguida até a morte. Porém, ela foi fiel a Deus, permaneceu com o padrão original da palavra. Amém? Agora, não se engane. Aqui, quando eu disse que Deus e seus caminhos nunca mudam, eu não disse que a igreja e seus mensageiros não poderiam mudar. Deus nunca muda, mas os mensageiros mudam. A igreja não é Deus, portanto. Ela muda, mas o que eu disse foi que por causa do Deus imutável, com caminhos imutáveis, podemos voltar ao princípio e ver o primeiro e perfeito ato de Deus, e então julgar por esse modelo. É assim que é feito. A verdadeira igreja sempre procurará ser como a original. No Pentecoste, a verdadeira igreja de hoje procurará se aproximar daquela primeira igreja primitiva. E os mensageiros para a igreja, tendo o mesmo Espírito de Deus neles, tentarão se aproximar do apóstolo Paulo. Eles não serão exatamente como ele, mas verdadeiros mensageiros. Serão aqueles que chegam o mais próximo de Paulo. Amém? O qual era livre de todos os homens, totalmente rendido a Deus. E divulga somente a palavra de Deus. E manifesta o Espírito Santo em poder. Nenhum outro satisfaria. Você tem que trabalhar a partir do original. Assim como semelhante gera semelhança, a verdadeira igreja será sempre aquela que procura seguir os passos de seus fundadores no Pentecostes. E seus mensageiros seguirão o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro, para a primeira era da igreja. É tão simples e tão maravilhoso. Com esta chave, então simples,
Porém, tão maravilhoso, eu pude, com a ajuda do Espírito Santo, ler o livro de Apocalipse e as histórias, e aí encontrar cada era, cada mensageiro e duração de cada era, e a parte que cada um desempenhou no seu propósito de Deus, desde o Pentecostes até a consumação dessa era. Amém? Vocês estão vendo como que é importante a gente entender as 7 eras da igreja? Aqui você vai entender cada passo de cada mensageiro das eras da igreja. Uma vez que você agora entende como chegar à conclusão de como a verdadeira igreja se parecia e como ela foi no Pentecostes e o que ela foi na era apostólica, como apóstolo na palavra, no livro de Atos, podemos explicar a mesma regra para mostrar como a igreja falhou. Erro básico ou erros que se ensinaram na primeira igreja e foram revelados nos livros de Atos e Apocalipse. E também nas epístolas tornam-se mais e mais visível, manifesto em cada era subsequente até chegarmos a uma completa obscurecimento da verdade na última era, ou seja, a era de Laodiceia. Agora, desta primeira chave que recebemos do Senhor, obvém outra, a quase tão igualmente maravilhosa verdade. Eu disse que a verdadeira igreja procuraria ser como foi no livro de Atos. Isso é exatamente correto. Mas descobrimos que a palavra também mostra uma visão do errado, até que haja um completo obscurecimento da verdade. Nos últimos dias, quando o Senhor estiver para aparecer, surge então a pergunta em nossas mentes: Deus abandona os seus e os deixa cair em um estado de completo engano? De forma alguma, pois a Escritura diz muito claramente em Mateus 24, que os escolhidos não podem ser enganados, porque surgirão falsos escritos, surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. E então a resposta está clara diante de nós. Há uma verdadeira igreja, uma falsa igreja. Então há uma verdadeira igreja, uma falsa igreja. Há uma verdadeira vinha e uma falsa vinha. Mas é claro que a falsa igreja, o corpo da falsa vinha, sempre procurará usurpar a posição da verdadeira igreja e sustentar que ela e não os eleitos são os verdadeiros.
e autênticos. A falsa procurará matar a verdadeira. Foi assim no livro de Atos. É assim que é exposto nas 7 eras. E é assim que está declarando nas várias epístolas. É assim que foi e é assim que é agora. É assim que será. Não pode mudar. Deu para entender, gente? Sempre a falsa vai querer matar a verdadeira. Agora, sejamos muito cuidadosos para não nos confundirmos nesse ponto. Assim vamos esquadrinhar a palavra para validar esta afirmação. Voltemos no livro do princípio Gênesis. No jardim do Éden havia 2 árvores. Uma era a boa e a outra era a má. Uma produzia vida e a outra produzia morte. Houve 2 filhos que originalmente ofereceram sacrifício a Deus. Deixe-me repetir isso. Ambos ofereceram sacrifício a Deus. Eu estou lá no Gênesis. Lá, gente, todo domingo eu estou fazendo leitura da palavra. Eu estou lendo lá Gênesis todo domingo. Domingo passado eu li Gênesis. Se você, por acaso, quiser acompanhar lá no YouTube, pode escrever lá no meu canal. Pode ir lá, tem Gênesis. Eu tô agora no Gênesis, eu vou entrar no Gênesis capítulo 20. Mas desde o início, Gênesis, eu já estou lendo ele, porque eu acho importante a pessoa saber Gênesis. Ofereceram sacrifício a Deus. Gênesis 4, 3, 5. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então isso significa que tinha 2 igrejas no jardim do Éden. A igreja que era o Caim, que não era a igreja verdadeira, e a igreja correta, que era Abel. Porém, um Caim era mau, sendo de seu pai, o maligno, enquanto Abel era justo diante do Senhor. Outra vez, houve 2 filhos provenientes da mesma carne, dos mesmos pais. Foram os gêmeos de Isaac e Rebeca. Um era eleito de Deus e o outro era reprobo. Ambos adoravam a Deus. Em cada caso, em particular, a adoração a Deus estava envolvida. Em cada caso, o mal odiava o justo e perseguia o justo. Em alguns casos, o mal destruiu o justo. Mas, note, eles foram plantados juntos e eles viviam juntos. Haviam alegações contra Deus o adoravam. Esta ilustração retrata perfeitamente a parábola do Senhor Jesus Cristo, quando disse: o reino do Senhor era semelhante ao homem que semelhou boa semente. Só que veio um inimigo e plantou o joio no meio daquelas boas sementes. Deus
Deus não plantou o joio, Satanás plantou aquele joio. Bem, no meio da boa semente de Deus, essas duas espécies de plantas, pessoas de duas sementes diferentes, cresceram juntas, compartilharam da alimentação na mesma terra, participaram do mesmo sol, da mesma chuva e todos os outros benefícios. E ambas foram ceivadas na sua vez. Você vê isso? Jamais esqueça essas verdades enquanto estudamos essas eras da igreja. E mais tarde, os selos, e acima de tudo, não esqueça que nesta última era, quando o joio está sendo atacado para a sua queima, que ele empurrará para fora o trigo que vai ser armazenado pelo Senhor. Quero levar esse pensamento até o fim. Portanto, vamos dar um passo adiante. Você já estudou a história nos avivamentos. Agora, um avivamento significa um movimento de Deus em poder. Em cada vez que Deus se move, Satanás está ali para se mover também. Isso nunca falha. Nos dias do grande avivamento, Gales, e a maioria das pessoas não sabe isso, os silos de loucos se encherão rapidamente e houve uma grande demonstração de poder diabólico para tirar a atenção de Deus. Está escrito que nos dias de Wesley as pessoas fariam as coisas mais estranhas que indiscutivelmente eram de Satanás, para tentar zombar da bondade e poder de Deus. Nos dias de Lutero, disse que o milagre de seu ministério não constituiu no fato de que protestasse com sucesso contra a Igreja Católica Romana, mas o milagre constituiu no fato de que pudesse e conseguisse permanecer são e equilibrado no meio dos fanáticos, que estavam muitas vezes cheios de guiados por espíritos errados. E se você tem se conscientizado do ministério desses últimos dias, você terá notado as mesmas invasões de espíritos falsos e malignos. Tem que ser assim. Agora, eu espero e confio que você tenha suficientemente mentalidade espiritual para entender isso e capitalizar isso. Amém? Bom, pessoal, eu vou encerrar a live aí. Eu já fiz 2 lives com essa, né? A primeira eu fiz 40 minutos e agora também eu estou fazendo a segunda mais 40 minutos. Então eu vou encerrar a live, tá dando 1h20 mais ou menos, né? Porque foi 2 lives feitas. Eu estou fazendo live agora mais ou menos 40 minutos para mim jogar lá no TikTok, para mim poder publicar lá no story, né? No story, não, no feed.
E se eu deixar mais de 1 hora, eu não consigo publicar. Então, devido a isso, eu achei melhor eu fazer 2 lives. Eu faço 2 de 40 minutos. E se eu me prolongar muito tempo aqui, eu não consigo publicar lá. Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se por acaso alguém perdeu a live, chegou agora e quiser acompanhar, tem eu lá no YouTube também, Toninho Motoboy Expresso. As minhas lives são todas salvas aqui e eu jogo lá no YouTube. Quem está no Instagram agora vai dar o replay dessa live agora, mas quem tiver no TikTok quiser, pode ir lá no Toninho Motoboy Expresso. Vou salvar as lives aqui e devo já publicar elas daqui a pouco. Então Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus e eu vou encerrar a live. Tenham um bom domingo para todos, uma boa noite. E Deus abençoe cada um de vocês.